Senhor presidente, eu quero me reportar, trazer aqui à tribuna, mais uma vez, um tema que tem sido recorrente, que é a situação da Companhia de Eletricidade do meu estado, a CEA. Mas eu queria desconectar o tema da CEA da grave crise que nós atravessamos hoje no país, mas é impossível. Porque, lamentavelmente, senhor presidente, nós estamos assistindo no país hoje o maior festival de fisiologismo da história republicana. Eu diria, presidente, que a atual presidente da República poderia não ter razões para o impeachment neste processo que está tramitando lá na Câmara. Mas o processo de troca de favores por votos, de troca de cargos por votos, talvez esse já fosse motivo para tal. Mas não é só da parte dela que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo fisiologismo dos dois lados. Fisiologismo da parte da atual presidente da República e fisiologismo da parte do vice-presidente, prometendo o que ainda não tem, que são os cargos do seu futuro governo. Lamentavelmente, senador Medeiros, no balcão do fisiologismo, essa semana ocorreu o que nós, no Amapá, menos imaginávamos. A troca por voto da Companhia de Eletricidade do nosso estado, que está em vias de federalização. Neste aspecto, antes de detalhar o que ocorreu da troca de votos para impedir o impeachment e o sacrifício no altar da Companhia de Eletricidade do meu estado, é importante nós sabermos, recuperar, historicizar a situação da Companhia de Eletricidade do Amapá. A CEA, pela irresponsabilidade de seus dirigentes ao longo do tempo, ao longo de pelo menos 20, 25 ou 30 anos, as dívidas da empresa chegaram a estrondosa cifra, senhor presidente, de aproximadamente 1,4 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a dívida da Companhia de Eletricidade do Amapá se tornou mais da metade do orçamento global do meu estado do Amapá. A CEA tomou emprestado junto à Caixa Econômica Federal este mesmo valor que seriam repassados para a empresa em 4 parcelas. Dessas 4 parcelas, 3 foram liberadas, endividando a companhia e endividando o Estado. Falta uma dessas parcelas. Deste montante, 1.140.000 foram destinados ao pagamento perdão, 1.140 milhões foram destinados ao pagamento das dívidas da empresa. E cerca de 260 milhões foram alocados para investimentos e formação de um fundo chamado FUNAC, Fundo para Despesas Eventuais e Capital de Giro. Ocorre, presidente, veja aí a contradição e a incoerência. Como condição para a liberação desse empréstimo por parte da Caixa Econômica Federal, foi firmado um acordo entre acionistas, entre o governo do estado e a empresa brasileira de energia elétrica, a Eletrobras, em nome da União. Este acordo previa, dentre outras cláusulas, a obrigatoriedade de indicação eminentemente técnica para os principais cargos de gestão. Este acordo foi firmado em 12 de setembro de 2013. E conforme o previsto nesse acordo, caberia à Eletrobras a indicação do diretor-presidente e também do diretor de planejamento e expansão, e caberia ao governo do estado do Amapá a indicação da diretoria executiva, assim como a indicação majoritária dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, caberia essa repartição. Repito, neste acordo firmado em 12 de setembro de 2013, o critério da nomeação deveria ser
eminentemente técnico de administradores com pelo menos 2 anos de experiência em gestão, em direção de empresas de energia elétrica. Isto para tentar sanar ou reduzir a situação de extrema gravidade, que hoje traz enormes dificuldades em atender à demanda de distribuição de energia com mínimo de qualidade para os cidadãos do Amapá. Este quadro da Companhia de Eletricidade do Amapá, o quadro de eficiência dela, responsável hoje pela insustentabilidade do abastecimento e fornecimento de energia elétrica na capital Macapá e nos principais municípios do estado do Amapá, foi exposto há uma semana aqui aos membros da bancada federal em uma reunião. Pois bem, senhor presidente, logo após a exposição feita pelo então presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá, o senhor Ângelo do Carmo, um técnico conceituado da Eletrobras, sobre a situação da CEA, sobre as dificuldades da CEA, o senhor Ângelo do Carmo recebe o comunicado de sua exoneração. E a própria União descumpre o acordo que ela tinha estabelecido. No lugar é indicado um cidadão por indicação de uma deputada federal da bancada do Amapá. Agora já mudou a indicação, me parece, para que a indicação seja feita por outro deputado federal. Não importa qual é, e não importa por melhor que seja o currículo deste que vai. Está sendo rompido o acordo que o próprio governo do estado do Amapá firmou com a Eletrobras, de indicação técnica. Volta o balcão de cargos, que levou a CEA a uma situação pré-falimentar. Só advirto, a CEA está na iminência de uma situação pré-falimentar. O estado do Amapá não tem hoje condição financeira de sustentar a CEA. A única alternativa seria a federalização. Só que entregar a Companhia de Eletricidade no balcão de negócios para evitar o impeachment significa condenar o povo do Amapá a daqui a pouco ter a decretada a caducidade da concessão de energia elétrica para a CEA por parte da ANEEL. E com isso, deixar o povo amapaense sem sua distribuidora de energia elétrica, que vai acabar sendo entregue num leilão de energia elétrica e alguma empresa de energia elétrica privada conseguir como troco aumentando a tarifa de energia elétrica para os cidadãos amapaenses, para o povo do Amapá. No final das contas, a venda no balcão de negócios para evitar o impeachment da Companhia de Eletricidade do Amapá só vai resultar em uma conta alta a ser paga pelo povo amapaense com o aumento da tarifa de energia elétrica. Ora, senhor presidente, a cláusula 5ª do acordo de acionistas, como eu já disse, exigia uma condição mínima para os diretores nomeados, que apresentasse no seu currículo o mínimo de 2 anos nos cargos de direção de empresas de energia. Isso não foi considerado. Vale tudo no balcão. Eu sei que está valendo tudo de qualquer jeito. Vale tudo da parte do vice-presidente para assumir a cadeira, vale tudo da parte da presidente para evitar sair da cadeira. Repito, senhor presidente, esse leilão do cargo de presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá, no balcão para evitar o impeachment, é uma medida que rasga o termo de compromisso e o acordo de acionistas para o saneamento da Companhia de Eletricidade do Amapá. As consequências podem chegar, senhor presidente, até a intervenção da ANEEL. E, como já disse, podemos ter a decretação da caducidade e, consequentemente, a concessionária de energia elétrica do Amapá, a distribuidora de energia elétrica do Amapá, não ser mais uma empresa pertencente ao poder público, ou à União, ou ao Estado do Amapá. Quero destacar aqui o que foi dito pelo presidente dos sindicatos urbanitários, do senhor Aldri Cardoso, e que eu subscrevo a declaração do senhor Aldri. Nós pagamos a conta até hoje de más gestões que passaram por aqui. Inclusive, todas eram indicações políticas. Geralmente, essas indicações
usam a empresa para favorecimento em campanhas eleitorais. E nós não vamos aceitar que a companhia se afunde em dívidas novamente. Ora, senhor presidente, eu queria também ser otimista, mas não há outra consequência. Não há outra consequência à companhia de eletricidade do que a utilização dela em processos eleitorais, e é para isso, para que razão político quer indicar direção da companhia de eletricidade do meu estado? Não tem outra razão, senão a utilização da empresa nos processos eleitorais, afundando ainda mais a empresa. Veja, senhor presidente, as indicações políticas para a companhia de eletricidade datam desde os anos 80. Isto foi responsável por levar uma das empresas de energia mais rentáveis da Amazônia e do Brasil à bancarrota, que ela está agora a uma dívida superior a 1 bilhão. Dívida esta que foi contraída também pelo Estado e dívida que também impõe seus encargos às contas públicas do Estado do Amapá, que parte do seu orçamento público tem que ser destinado a sanar os compromissos com essa dívida, com a dívida contraída pela Companhia do Estado do Amapá. Me parece de uma irresponsabilidade, de uma insensatez, algum representante político ver a situação que está a Companhia de Eletricidade do meu estado e achar que a melhor coisa que pode fazer pelo povo do seu estado é fazer a indicação de um apaniguado, de um indicado seu, para trocar o seu voto, além da indignidade da troca do voto do impeachment aqui. A melhor coisa que pode fazer é utilizar como balcão de negócios uma empresa que, repito, está numa situação pré-falimentar. Quero reiterar, senhor presidente, a presidente da República entregando a companhia de eletricidade no balcão de negócios para evitar o seu impeachment, atenta contra o povo do Amapá. Os políticos, mesmo membros da nossa bancada federal, que utilizam da companhia de eletricidade do meu estado para trocar o seu voto no balcão do impeachment, atenta contra os interesses do povo do Amapá. Porque significará, representará que dentro de pouco tempo nós percamos a nossa distribuidora de energia elétrica, que já está comprometida. O esforço que estava sendo feito pela diretoria indicada pela Eletrobras era gigantesco, senhor presidente. Estava sendo gigantesco no sentido de sanear a empresa e mantê-la nas mãos e no controle do poder público, mesmo que fosse federalizada nas mãos do controle da União. Eu lamento muito, senhor presidente, e falo isso para concluir. Eu lamento muito, nós estamos assistindo o maior festival de fisiologismo da história brasileira. O fisiologismo é a pior face, é uma das piores faces da corrupção. Os parlamentares lá na Câmara deveriam votar com a sua consciência, a favor ou contra o impeachment. Os parlamentares lá na Câmara deviam ser orientados pela convicção que têm no processo que tramita em relação à senhora Presidente da República. Formar a sua convicção, se é pela instauração do processo ou se era pela absolvição dela. Mas isso é uma convicção republicana a ser formada na consciência de cada um do parlamentar à luz do processo. Eu repito, o que denota nesse momento contra o presidente da República é esse balcão de negócio para evitar o seu impeachment. Eu repito aqui, o que denota nesse instante contra o vice-presidente da República é o balcão de negócio para assumir a cadeira de presidente. Os dois se completam, prova mais do que material, que PMDB e PT são faces da mesma moeda, por isso que o meu partido acertadamente defende a posição de que a melhor alternativa para essa crise política não seria o impeachment, mas sim o afastamento dos dois e a eleição imediata, a realização imediata de novas eleições. Por isso, eu acho que mais legítimo seria que, o quanto antes, o Tribunal Superior Eleitoral julgasse o processo que está lá em relação à impugnação da chapa de eleitos. Ambos estão
se locupletando nesse jogo. E não é verdade que a responsabilidade dessa crise política não pode ser jogada nas costas somente de um partido político. O PMDB é cúmplice dos erros da política econômica, o PMDB é cúmplice do consórcio de poder que se apossou do Brasil nos últimos anos. O PMDB tem tanta responsabilidade quanto o governo da senhora Dilma Rousseff. Então, não venha um se isentar da responsabilidade, que também é outro. E eu só lamento, e falo isso para concluir, presidente, eu só lamento que, a essa altura, o triste e sujo balcão de negócios da política brasileira tenha visto como nunca na história desse país, se repetir o triste jogo do fisiologismo, da troca de favores por emendas, por cargos, como nós estamos vendo nesses dias que antecede a deliberação, a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Com certeza, nós nunca na história republicana tínhamos assistido um festival lamentável dessa natureza. Eu só lamento mais ainda que o povo amapaense, o povo do meu estado, esteja sendo vítima desse jogo de barganha, de favores e de fisiologismo com o leilão, o leilão às claras, o leilão em lentes abertas da nossa companhia de eletricidade. E com a inviabilização em definitivo, que é isso que nós estamos vendo, da possibilidade do povo do Amapá ainda ter, em posse do poder público, a sua companhia de eletricidade. A consequência disso, lamentavelmente, será triste e dramática para os amapaenses. A consequência disso será a perda da concessão, a caducidade da concessão, a realização, a transferência da concessão da distribuidora de energia elétrica num leilão para alguma empresa privada, o que representará o aumento inominável ainda mais da tarifa de energia elétrica no meu estado. Isso, ou seja, no jogo triste do fisiologismo, no balcão de negócios da política, lamentavelmente, o preço final a ser pago por parte do povo brasileiro e, nesse caso específico, por parte do povo do meu estado. Obrigado, presidente.